que somos tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o nosso irmão Naelson. Ele vai estar ministrando nesta noite. Shalom, igreja. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, Deus é bom. Aleluias. Pai soberano, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito está nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Pai soberano, em nome de Jesus, importa que eu diminua e que Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado. Pai, o Espírito que há em mim é o mesmo Espírito que opera na Tua igreja, é o mesmo Espírito que opera em cada um que está nesse lugar. Por isso, Deus amado, que o Teu Espírito conduza cada palavra, Deus, cada ação, cada palavra, que cada palavra alcance o coração e alcance o entendimento de cada um de forma particular, porque o Senhor é o Senhor que conhece o propósito de estarmos aqui nessa noite, é o Senhor que nos trouxe a esse lugar. Então, que o Teu Espírito possa fluir, possa ministrar, possa libertar, possa curar, possa restaurar, possa ensinar. Deus, para que o Teu nome seja exaltado. Pai, em nome de Jesus, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não é para sair, que não vem do Teu trono, e que eu não possa reter, Deus amado, nenhuma palavra daquilo que o Senhor preparou para essa noite, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluias, Deus é bom, e Deus está nesse lugar. Estou vendo aqui, me preparei para vir para a casa do Senhor, e minha bênção, minha filha ali, incrementou aqui o detalhe da lapela, uma estrelinha. Pai, bote que você vai. Aí eu, glória a Deus, a estrela de 5 pontas, que essa luz possa brilhar. Eu entendi porque ela é profeta, que a luz possa brilhar nesse lugar. Amém? Glória a Deus. A palavra dessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, Deus colocou um tema em meu coração, né? Fé para o impossível. É o tema dessa noite. E a gente vai estar lendo alguns textos, né? Você pegue aí a sua espada em punho, porque a gente vai precisar manusear com habilidade. Nessa noite a gente vai ler alguns textos e eu quero que você acompanhe. Amém? Glória a Deus. A palavra está no livro de Hebreus 11, a partir do versículo 1, a gente vai ler alguns versículos e fala... Esse texto de Hebreus 1 fala dos heróis da fé. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Não leremos todos, mas eu vou conduzir a igreja. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, a partir do 1, e diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem.
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Versículo 17. Pela fé, Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Versículo 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que direi mais? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. A Bíblia está cheia
é interessante, o pastor hoje de manhã falava que a Bíblia é um livro de revelações, mas é um livro histórico. E existe uma razão de haver tantas histórias, para que eu e você pudéssemos aprender com as histórias dos homens e mulheres que, como eu e você, são sujeitos a fraquezas, a provações, a dificuldades, mas venceram. Esses homens passaram por provações e por dificuldades e foram aprovados. E eu poderia continuar dizendo, pela fé, Moisés vê um arbusto pegando fogo sem se consumir. Pela fé ouve o chamado de Deus para libertar o povo cativo. Pela fé, um menino Davi, um menino, enfrenta o gigante e vence. Pela fé, os 12 espias, Josué e Caleb, de 12 espias, retornaram, apenas 2, com as boas novas, dizendo: a terra é boa. Enquanto os outros diziam: é terra de gigante. É terra que consome os seus. Se nós formos, nós vamos morrer. E 2 deles disseram: a gente vai tomar posse. Pela fé. Pela fé, Pedro, contra a gravidade, se lançou a caminhar sobre as águas. Pela fé. Pela fé, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus mesmo estando em cadeias. Pela fé. Pela fé, João, prisioneiro em Pátimos, cativo, recebeu e escreveu a revelação do Apocalipse. Pela fé, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes e foi curada. Pela fé, Elias orou, a chuva cessou. Depois de 3 anos orou e a chuva caiu. Pela fé, Ana gerou um filho, mesmo de um ventre estéril. E depois que recebeu a bênção, consagrou essa criança ao Senhor. Pela fé. A Bíblia está recheada de registros de homens e mulheres que viveram pela fé. Por que esses homens e mulheres foram elencados como homens e mulheres de fé? Porque decidiram viver a partir do ilógico, do imaterial, do invisível. Porque é isso que a fé é. A fé é a decisão de crer naquilo que não tem materialidade, daquilo que é ilógico, daquilo que é invisível. Como é que um homem, dentro de um barco, ele olha para Jesus e ele diz: eu vou caminhando sobre as águas? Isso é ilógico. Porque não é comum, não é lógico que uma pessoa caminhe sobre as águas. Não é racional. Mas a Bíblia, ela nos fala que o justo viverá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé que nos aponta para aquilo que é ilógico, aquilo que é imaterial,
aquilo que é invisível. Nós precisamos aprender a viver pela fé. E quando eu falo de viver pela fé, é manifestar diariamente uma fé prática. Dia após dia, todos nós recebemos oportunidade de manifestar uma atitude de fé diante das situações do dia a dia. Todos nós. Você, diante de uma situação de provação, de dificuldade, de provação no casamento, nas finanças, você tem a oportunidade de reagir de forma natural, comum, lógica, ou você pode decidir tomar uma atitude de fé que contradiz aquilo que é lógico. Você está entendendo? Eu comecei falando da história de homens e mulheres que decidiram viver de forma ilógica. Porque quando quando Moisés recebeu o chamado para libertar o povo, ele olha para a sarça e a Bíblia diz que a sarça não se consumia. Na cabeça de toda pessoa normal, quando a gente risca o fósforo e pega e coloca numa folha de papel ou numa folha seca, a gente sabe que o fogo consome. E ele olhava para aquilo e ele disse: eu não entendo. E quando veio a voz do anjo, que se manifestava a partir da sarça e diz: olha, eu quero libertar o povo. Eu escolhi você para libertar o meu povo do cativeiro, do Egito. Eu quero convidar vocês a imaginar essa cena. A sarça pegando em chamas, e a chama não se consumiu. O Senhor, a partir daquela visão ilógica, o Senhor o chama para libertar o povo. E Moisés, ele começa a questionar: mas quem sou eu para me colocar diante de Faraó e dizer que o povo, para libertar o povo? E o Senhor disse: Moisés, eu sou contigo. Moisés, ele estava racionalizando as coisas. Não, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para me colocar diante do Faraó e dizer: olha, liberta o povo? Por quê? Porque o Deus que eu creio apareceu numa sarça que ardia e não se consumia. Ele disse que era para eu vir aqui dizer para você, para libertar o povo. E aí Moisés mais uma vez racionaliza e ele diz: mas e o povo? Quando eu for ao povo, o povo vai me questionar: de quem é que você filho? Quem é a tua família? Qual a tua história no povo judeu? Que a gente sabe é que você viveu em palácio. Quem é você? Para, Moisés. Resposta de Deus: você vai dizer que o eu sou te enviou. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Quando o texto diz se retroceder, se duvidar, porque o justo vai viver pela fé. O justo, ele vai viver daquilo que é ilógico, daquilo que é imaterial, daquilo que é invisível. Se ele duvidar, se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele. Diga, eu sou justo. Eu preciso caminhar pela fé. Dia após dia, nós precisamos viver e caminhar pela fé. Vamos estudar algumas passagens para entender o porquê a fé é essencial para o crente. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Esse foi um dos primeiros versículos que eu gravei, quando eu comecei a ler a Bíblia. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E a prova daquilo que não se vê. Você tem prova? Eu tenho. Então me mostre a minha fé. A fé é a prova que o cristão tem para se mover em fé, para romper aquilo que é comum, aquilo que é natural, aquilo que é lógico. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: como está escrito, falando de Abraão, da história de Abraão, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica mortos. Naturalmente é impossível um morto voltar à vida. Uma pessoa que está em estado vegetativo, enquanto ele permanece em estado vegetativo, os médicos, eles não decretam a morte. Eles não assinam o laudo de morte. Mas quando tudo se tenta, mas quando se decreta a morte, é ilógico que o morto volte à vida. E o texto fala assim: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. Isso é fé. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Eu estou lendo os textos e depois eu vou juntar as pontas. Mas não se distraia não, porque o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem,
pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, chamaram para o gabinete. Chamaram Jesus no gabinete, no cantinho. Senhor, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, incredulidade, algumas versões. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos ler junto esse versículo. Esse versículo 20. E Jesus lhes disse... Não. Volta ao texto, por gentileza. Está na metade aí. Pronto. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Eu vim nessa noite aqui para confrontar sua lógica natural. Você já viu um grão de mostarda? Quantos aqui já viram um grão, tiveram a curiosidade de olhar um grão de mostarda? Pense numa sementinha pequena. Eu entendo que o texto ele é literal. Jesus ele dizendo: se tiverdes fé, o menino não foi liberto por causa da pequena fé, por causa da incredulidade. Porque se você tivesse fé de um tamanho de um grão de mostarda, os montes se transporiam e nada vos será impossível. Você entendeu isso, querido? Que por meio da fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga: eu sou justo e eu preciso viver pela fé. E a Bíblia diz que mediante a fé, para mim, para você, nada será impossível. Nós estamos lendo a história de heróis da fé. Mas eu e você somos os heróis dos últimos tempos, que precisam se levantar
para manifestar o sobrenatural de Deus nessa geração. Então eu e você precisa viver pela fé para que o sobrenatural de Deus seja manifesto nessa geração. Amém? Mas esta casta, versículo 21 desse mesmo texto, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Guarda esse versículo para daqui a pouco. Apesar da fé ser racional, a fé, ela é ilógica, imaterial e invisível. Fé, ela é racional. A gente teve o congresso de jovens e o tema era Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade. Então, a fé, ela é racional. Por quê? Porque para eu viver pela fé, eu preciso buscar um entendimento. O entendimento da palavra. O justo viverá pela fé. Eu creio não por causa de um devaneio. Eu creio porque a Bíblia me diz que é possível. Então, eu creio porque eu tenho entendimento que essa é a palavra que liberta, que essa é a palavra que transforma. Mas a fé, ela não é lógica, não é igual a 2 e 2 é 4. Eu não tenho como a fé... Existe uma frase que é muito comum, que a fé não é para ser entendida, a fé é para ser vivida. Né? Então, a fé, ela não tem uma lógica. Os humanos, como seres naturais, nascidos da união carnal de um pai e de uma mãe, compreendemos o mundo a partir das percepções sensoriais. Então, quando a gente nasce, é natural que a gente perceba o mundo a partir das percepções naturais. Quais são? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, uma criança, ela nasce, ela aprende a perceber o mundo de forma natural a partir dos seus sentidos. Então, quando desenvolvemos essa percepção natural, é porque isso é algo comum. É algo que já estamos acostumados a fazer. Entendemos o mundo a partir do que vemos, a partir do que ouvimos, a partir do que pegamos. Quando permitimos que nossas percepções naturais orientem integralmente as nossas decisões, perdemos a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a fé, ela não está presa às nossas percepções naturais. Muito pelo contrário. Para que a gente possa viver pela fé,
a gente precisa perceber de forma espiritual, sobrenatural. Amém? Assim como a fé é a convicção de que Deus é o maior responsável por cumprir o que prometeu, quando duvidamos, atraímos para nós a responsabilidade de encontrar um caminho melhor. Porque quando Deus, pela fé, Ele deu um direcionamento para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá, e far-te-ei uma grande nação. Deus, Ele deu uma promessa a Abraão, certo? Então cabia pela fé a Deus, cabia a Deus o cumprimento da promessa na vida de Abraão. Mas teve um momento da caminhada da vida de Abraão e Sara que eles, racionalizando a promessa de Deus, eles tomaram para si a decisão de cumprir a promessa. Não há associação. Ou você decide crer e viver o sobrenatural, ou você decide ver e permanece no natural. Ou você decide crer pela fé e abre mão dos sentidos naturais, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você pega, ou você decide fazer escolhas e permanecer no âmbito da naturalidade. E nós, como cristãos, nós precisamos viver pela fé. Cada situação de nossa vida é uma oportunidade para que a gente faça escolhas com base na fé, confiando em Deus. Atraímos a responsabilidade de encontrar um caminho melhor do que o de Deus. E geralmente as consequências são drásticas. Isaac e Ismael, judeus e árabes. É a consequência de um deslize de fé. E sabemos que esse deslize de fé em nossas vidas tem uma consequência. Amém? Romanos capítulo 12. Pronto, já li. Para a gente concluir, eu não quero me demorar. Para a gente concluir o entendimento e sair daqui com uma aplicação prática, o sentido de tudo isso. Precisamos entender que o nosso Deus é o Deus do impossível. E a palavra de Deus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se duvidar, nele não se agrada o Senhor. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Quando Deus ele fez a promessa a Abraão, olha, vocês vão ter um filho. A Bíblia diz que Sara se riu, lá em Gênesis 18. E o Senhor questiona a Sara: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu entendo que Sara naquele momento
que ela ouviu que ela seria mãe de um filho, a mente dela processou a naturalidade comum. Epa, meu marido é velho, eu já sou idosa, eu já passei o tempo do costume das mulheres. Como é natural, o homem natural, racionalizar as coisas. Então, naquele momento, quando ela ouviu, o ouvido dela percebeu a informação, de forma natural, ela discerniu de forma natural. Como assim? Como assim eu vou ser mãe? E ela se riu. Mas aí o Senhor realinha o entendimento dela, dizendo: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Jeremias capítulo 32, versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Existe uma distinção entre aquilo que é humano e aquilo que é espiritual. Aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Nós precisamos sair daqui nesta noite inflamados para viver pela fé. O que em sua vida você tem enxergado de forma natural? O que em sua vida você tem racionalizado? O que em sua vida você tem buscado uma explicação natural? O justo viverá pela fé. O que é que em sua vida, ao invés de você viver pela fé, manifestar o sobrenatural para viver o impossível, você tem racionalizado? É uma situação no casamento? Vai racionalizar? Vai dar explicações? Ou vai viver o sobrenatural? Não, é porque o amor acabou. Não é porque existe incompatibilidade. É porque não está dando certo. É porque a gente não consegue dialogar. É porque ela tem um gosto, eu tenho outro gosto. Vai racionalizar ou vai pela fé viver o sobrenatural? É uma situação nas finanças? É uma situação no trabalho? É uma situação de provisão? Vai racionalizar? Ah, não, é porque é o período, é porque é o tempo da economia. É porque a economia está em recessão. É porque o meu currículo não é bom. É porque a situação está difícil para todo mundo. Você vai racionalizar ou vai pela fé viver o sobrenatural? Qual é a sua escolha diante das situações da sua vida? Vai dar explicações ou vai decidir viver o sobrenatural? É uma situação no trabalho? É uma perseguição? O que é que você faz? Vai racionalizar ou vai viver o sobrenatural? Não, é isso mesmo. Não, porque a situação está difícil. É porque...
Qual vai ser sua atitude diante dessa situação? É uma situação na saúde? Vai racionalizar ou vai viver o sobrenatural? Ah, não, porque eu procurei o médico, e o médico disse isso, e eu já tomei os remédios, eu já corri para A, corri para B, corri para C, fiz isso, fiz aquilo outro. Vai racionalizar ou vai decidir viver o sobrenatural? A gente viu história de homens e mulheres que decidiram, depois de buscar soluções, e pela fé decidiram viver o sobrenatural. Mas, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É como se Deus dissesse assim: não é possível perceber o que é espiritual de forma natural. Aquilo que o olho não viu, natural. Aquilo que o ouvido não ouviu, natural. E aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus está dizendo para mim e para você: não é possível perceber o sobrenatural, não é possível viver o sobrenatural a partir daquilo que é natural. Só quando aquela mulher do fluxo de sangue decidiu tomar uma atitude lógica, é que ela viveu o sobrenatural de Deus, porque ela já tinha procurado todo mundo, já tinha gastado o dinheiro dela, todo o recurso que ela tinha, e em determinado momento, ela foi conduzida ao Senhor. Pega na orla. Como assim pegar na orla? A Bíblia conta a história de um cego de nascença. E eu estava ali próximo do tanque de Siloé, e a história os irmãos conhecem. Um senhor cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos. Que loucura! Que medicina é essa? Ilógico. Não é possível compreender o sobrenatural a partir do natural. Imagine a cena. Deus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego. Quando o cego lavou, está enxergando tudo. Rapaz, que coisa. Olha, vendo de longe, olha, visão de águia. E de perto está vendo direitinho. Opa, até a letrinha pequena da bula. Olha. E aí, os fariseus o buscaram, dizendo: como é que foi isso? Olha a racionalidade. A gente está fazendo isso todo o tempo. Em todo o tempo, eu e você como cristãos, porque aprendemos, é algo que é natural, é algo comum, mas nessa noite o Senhor quer falar com você que precisamos tomar a decisão de, diante das situações que são colocadas diante de nós, a gente precisa ousar viver o sobrenatural de Deus, viver pela fé. E essa situação, eu estou tanto tempo desempregado,
e eu coloquei um currículo e meu currículo não é bom, e porque a gente sempre está se boicotando, quando na verdade o Senhor quer que a gente chegue lá e dizer: olha, Senhor, eu sei que o meu currículo não é dos melhores, mas eu decido viver pela fé. Eu sei que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Às vezes a gente chega num consultório médico, a gente está fazendo um tratamento médico, uma situação, e às vezes a gente procura um médico como se do médico viesse a solução de todas as coisas. Meu objetivo aqui não é dizer que você não tem que procurar o médico. Mas você vai decidir escolher viver pelo natural, ou você vai tomar uma atitude de fé para viver o sobrenatural? Aleluias. Se a palavra nos diz que é com a fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas e nada nos seria impossível. Muitas vezes não temos nos contentado com aquilo que é simples, com aquilo que é superficial, com aquilo que é terreno, com aquilo que é natural. Quando a palavra diz que o justo viverá pela fé. Muitas vezes temos caminhado assim, de forma natural, temos vivido uma vida cristã, mas temos nos contentado com as coisas naturais. A gente vai vivendo as situações no trabalho, a gente vai passando pelas provações financeiras, a gente vai passando pelas situações de saúde, a gente vai passando pelas situações de casamento, e diante dessas situações, em vez de tomarmos uma atitude de fé, nós racionalizamos e decidimos crer naquilo que é comum, naquilo que é natural. Se coloque de pé, queridos, que eu já estou terminando. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Significa dizer que a nossa fé não tem sido menor do que um grão de mostarda. Porque se a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível, a nossa prática de vida, a nossa fé tem sido menor. Perceba que quando os discípulos o questionaram, por que não pudemos expulsá-lo? Por que ele não foi liberto? Por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa fé pequena. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível. Isso é sério demais, querido. E como eu faço para ter mais fé? Pergunta de 1 milhão. Como é que eu faço para ter mais fé? Se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível, como é que eu faço para ter uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda?
A resposta está lá no versículo 21 do capítulo 17 de Mateus. Eu vou ler a partir do 19. Então, os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Vamos interpretar o texto. Quando os discípulos eles questionam Jesus sobre o porquê não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, Jesus disse: por causa da pouca fé. Mas logo em seguida o Senhor continua no versículo 21 dizendo: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. O sobrenatural, para vivermos o sobrenatural, precisamos ter fé. Mas para que possamos ter fé, precisamos jejuar e orar. Como é que minha fé aumenta? Jejuando. Como é que minha fé aumenta? Orando. Como é que minha fé aumenta? Lendo a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque não vivemos o sobrenatural? Porque a nossa fé é pouca. E como é que a gente aumenta a nossa fé? Orando. Como é que a gente aumenta a fé? Jejuando. Como é que a gente aumenta a fé? Lendo a Bíblia. Meditando na palavra. A resposta de Jesus ao questionamento dos discípulos, por que não podemos expulsá-lo, foi por causa da incredulidade. Mas para que você vença a incredulidade, vença a pouca fé, você tem que jejuar e orar. Qual é a causa que você tem colocado diante de Deus, querido? Qual é a situação de sua vida, situação financeira, a causa na justiça, a situação na saúde, a situação no trabalho, nas finanças? Qual é o cenário, qual é o quadro que você tem aceitado viver de forma natural? Que você tem buscado soluções a partir daquilo que é natural, daquilo que é comum. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você entenda que você, para viver pela fé, para aumentar a fé, a gente precisa viver uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Eu quero desafiar você a, diante dessa situação, que você até tenha aceitado, você até se acostumou com essa situação na sua saúde, você até se acostumou com essa situação no seu casamento, você até se acostumou com essa situação nas tuas finanças. Eu quero te desafiar a abrir um propósito
de jejum e oração. Para quê? Para a situação não, para que o Senhor aumente a tua fé. Deus me ajuda a enxergar de forma diferente. Me ajuda a crer no sobrenatural. Me ajuda a me mover no sobrenatural. A palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, a partir do versículo 10, diz assim. Versículo 9, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que a nós é dado gratuitamente por Deus. Deus, Ele quer te fazer enxergar o sobrenatural. Deus, Ele quer te revelar quando você começar a orar, quando você começar a jejuar, para que o Senhor aumente a tua fé, para que o Senhor te ajude a enxergar com os olhos da fé. Você vai ser conduzido a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Te desafiar a orar e a jejuar para que o Senhor aumente a tua fé, para que você possa viver o milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Foi feito um desafio. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Pai, é no nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. Aguça o nosso discernimento, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender o que é viver pela fé. Que possamos nesta noite sair daqui dizendo: Deus, me ajude a viver pela fé. Para que as coisas que eu tenho orado, eu possa ver acontecer. Pela fé. É a fé que muda a circunstância. É a fé que opera o sobrenatural. É a fé que muda a história. Mas nós temos que nos jogar nessa fé. E não temos que questionar nada. Nem perguntar o porquê. Nós temos que viver a fé. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que possamos verdadeiramente entender o que essa palavra nos trouxe nesta noite. Um desafio, que possamos ter o entendimento e jejuarmos e orarmos, para que possamos verdadeiramente viver fé. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu fico assim a pensar, Jesus. E se vier alguma coisa para nos provar, como é que nós vamos viver isso aí? Como é que nós vamos nos sair?
Como é que nós vamos ficar? Desesperado, descansado em Ti, correr para o Senhor, olhar para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, correr para um irmão, sair louco pela rua. E então, Jesus, qual será a nossa atitude? Muitas vezes estamos assim, sem saber o que fazer. Mas nessa noite o Senhor trouxe esta palavra para a gente começar a prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. A não ficar tateando em dois pensamentos, mas a termos os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Entendendo, Pai, que precisamos depender do Senhor. É essa dependência, é viver na fé, é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nada acontece em nossas vidas que não seja a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esta palavra. Porque o impossível só vai acontecer quando nós entendermos o que é fé. Por isso, Pai, que possamos nesta noite sair daqui nos interrogando. Eu entendi mesmo essa palavra? Qual foi mesmo o propósito que eu tenho que fazer? E aí que o Senhor traga à mente de cada um aquilo que ouviu e o que aprendeu. Que possamos ruminar aquilo que ouvimos e aquilo que estamos aprendendo, para colocarmos em prática e viver a palavra na sua essência. Nos ajude, Senhor, e abre a nossa visão para entendermos até onde o Senhor quer nos levar. Obrigado pela vida do teu filho Naelson. Continua abençoando, Senhor. Continua dando, Senhor, esse discernimento. Continua, Deus, dando essa palavra de apreço, de alerta, para que possamos, como igreja do Senhor, acordarmos, porque os dias são maus e precisamos estar prontos para o que está por vir aí à frente. E essa palavra vai nos trazer uma clareza do que verdadeiramente precisamos ter, que é fé. A fé sobrenatural. A fé no impossível que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu o desafio? Se não entendeu, a rádio, né? Está pronto aí, né? A nossa rádio? Pronto. A Rádio Plenitude está funcionando. Você ouve a palavra de novo e deixa Deus ministrar o seu coração. É só entrar no Facebook, não é isso, Rebeca? Facebook, Instagram, YouTube. Só entrar no YouTube que você encontra lá. Para todo mundo ouvir de novo e ser ministrado de novo. Como? YouTube, todo mundo sabe, é só entrar Plenitude lá, Rádio Plenitude, e entra tranquilo entra. Amém? Nós queremos convidar os irmãos que vão participar da ceia. Cadê os irmãos da ceia? Diaconia, vamos ceiar. E eu quero dizer para os irmãos que não vieram de manhã, façam um esforço para estar pela manhã. Amanhã é celebração, né? E domingo à noite é só, né? Não entendo. Tem que vir para a ceia de manhã, ceia de manhã. Ceia de manhã é bom demais. É celebração. Eu quero
Eu quero pedir para os meninos cantar aquele hino. Bondade de Deus. Bondade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Amém? Quero convidar você, né, a orar neste momento, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, enquanto os meninos estão se preparando ali para cantar, e você vai celebrar o Senhor com esse louvor. Pai, obrigado por cada vida que vai participar deste momento de ceia. Abençoa os teus filhos, e que ao beber e ao comer do pão, sinta que está em comunhão contigo, assim como o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Abençoamos cada filho teu e ministramos a palavra do Senhor, operando o Senhor em suas vidas. Quem impedirá? Continua, Senhor, trabalhando nos seus corações, em nome de Jesus. Vamos comer pão e beber, viu? Pode ali, ó. Ali, irmãos, ó. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fica aqui na frente mesmo, viu, irmãos? Fica aqui na frente. És fiel em todo tempo. Fica aqui na frente. Todo tempo tu és tão bom. Fica aqui na frente, pessoal da ceia. Todo Aqui na frente. que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Compartilha aí com o irmão que um pouquinho me do seu guia em vinho. meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me Seguirá, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado. Obrigado por essa bondade, Senhor. Obrigado pelo teu trabalhar, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui celebrando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque
Deus, como é bom participar da ceia. Como é bom estar em comunhão contigo. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença neste lugar. Como é bom sentir o Senhor falando aos nossos corações. Como é bom sentir o teu toque, Jesus. E nessa noite nós estamos te louvando por cada pessoa que está participando neste momento desta ceia. Muitos trabalharam, outros tiveram alguns contratempos, mas eu sei, Pai, que vieram à tua casa para te adorar. Muito obrigado, Senhor. Que haja esse coração disposto de estar na tua casa, bendizendo, adorando, engrandecendo, recebendo o teu toque, Pai, porque o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Muito obrigado pela tua bondade para com as nossas vidas. Que o Senhor continue, Deus, enchendo os nossos corações de graça e que possamos, Deus, sempre participar deste ato memorial. Não é só comer um pão, não é só beber um cálice, Senhor. É participar da comunhão. E nós estamos fazendo até que o Senhor volte. Por isso, Pai, muito obrigado. E continua a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, você está anunciando que Jesus voltará. Eu sempre digo assim, participar da ceia é algo que não tem palavras, é inexplicável. É um momento que Deus nos chama a estar em comunhão com Ele, dizendo: olha, eu dei a minha vida por você. Eu paguei o preço lá na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. E eu chamei os meus discípulos e participei com ele da ceia. Eu disse: olha, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que você fizer, você vai estar celebrando. Quando você vier tomar ceia, celebre, porque você é vencedor, você foi a pessoa que o Senhor levantou, o Senhor tirou você das trevas, te deu uma roupagem nova, e hoje você tem condições de estar na presença do Senhor, participando da mesa dEle. É privilégio, é privilégio. Então, todas as vezes que você comer do pão, você beber do cálice, você está dizendo assim: olha, o diabo, você não consegue me tirar da presença do Senhor. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece, e eu vou continuar de pé, porque o Senhor está comigo. Ele pagou o preço do sangue dele pela minha vida. Ele morreu por mim, ele me deu vida. Todas as vezes que você comer, você se lembre disso, que o Senhor morreu por você e te deu vida. E que você tenha a oportunidade de estar participando em comunhão com o irmão. E dizendo: Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu sempre digo, estamos treinando aqui, porque lá no céu será a glória. E quando você vier, venha com seu coração alegre, prazeroso, em participar da mesa do Senhor. Amém? Pode comer do pão e pode beber do cálice. Aleluia. Tu me das a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir. Pode pegar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Abraça o irmão que está ao seu lado. Diga para ele: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia. Aleluia. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou romper no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Quero só passar 3 avisos. Fim de tarde com elas, procure o carnê com as meninas, Jade, Carla e Daisy. Isa está aqui agora de noite, né? Está descansando de férias. Esse mês ela está de férias. Já viu, né? Pois é. Sente só um pouquinho. Amanhã nós teremos uma reunião com todas as mulheres da igreja. E eu queria pedir assim a vocês, irmãs, em nome de Jesus. O pastor deu o recado de manhã, mas eu gosto de falar assim, bem gostoso, para vocês entenderem. Nós estamos precisando conversar, mulheres. E eu preciso passar algo que Deus ministrou no meu coração. A última vez que nós tivemos uma reunião, Deus ministrou algo que muitas pessoas fizeram e que deu certo. E nessa semana o Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém, irmãs? E eu espero ver vocês aqui amanhã às 7h30. Nós vamos ter só 1 hora, né? Vamos ter um louvor e depois eu vou passar para vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração. Amanhã à noite nós teremos um encontro. Amém, mulheres? Dia 15, nós teremos um encontro com os homens. E os homens não podem ficar de fora. Vamos falar sobre inteligência emocional. Vamos falar, né, na área da psicologia. Será uma terapeuta que vai trazer uma palavra só para os homens. E eu espero, em nome de Jesus, que os homens não me deixem com a cara no chão. Né? Porque foi falado, já tem uns 2 meses, que a gente falou que ia trazer a irmã para ministrar para você, homem. Então venha e convide alguém para vir com você. Porque vai ser algo que você ainda não passou. Mas é necessário que você entenda que o seu emocional muitas vezes desequilibra e é preciso ser tratado. E é isso que a irmã vai trazer aqui para os homens. Assim como as mulheres já passaram 3 vezes, né? E vocês é a primeira, nós abrimos o espaço para vocês, não percam a oportunidade. E o valor desse investimento é só R$20. Por que R$20? Porque nós vamos pagar a passagem da irmã e nós vamos dar uma oferta para ela, porque é assim que a gente faz. Se a pessoa está vindo, se deslocando de Feira de Santana para vir para cá, é necessário que a gente também abençoe ela pelo dia que ela vai estar aqui. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Nós não fazemos nada aqui para ficar cobrando. Porque se vocês têm uma ideia, se eu fosse chegar e trazer um psicólogo para trazer uma palestra aqui, nós teríamos o mínimo que pagar mais de R$1.500, não é isso? Muito mais de R$1.500. E a gente dá uma oferta de R$500, R$600, que eu acho pouco para o que a pessoa vem fazer. Amém? Então, venha, participe, porque Deus, Ele tem uma palavra para você, homem. E não fique de fora. É uma oportunidade única. E vocês não têm nem o que dizer. Não tenho condições de ir. É feriado. E não tem como você não vir. Amém? Eu posso ouvir um amém dos homens que estão aqui? Amém. Pronto, então eu sei que vão vir. Né? 19 horas. Foi 19 que a gente marcou? Foi? Eu estou aqui ainda no coisa, porque como vai ser feriado, eu acho que seria bom te marcar mais cedo. Né? Marcar 18, porque aí a gente vai até as 20 e fica melhor para os homens. Amém? Então vai ser às 18 horas. E aí no finalzinho a gente sempre coloca um lanchinho, né? Para terminar. E aí você não vai ficar preocupado. Você é daqui com fome. Não, pelo menos vai ter alguma coisa para você degustar no final. Amém, homens?
Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que durante essa semana, eu quero ministrar essa palavra sobre a tua vida. Que durante esta semana, a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. A Bíblia diz que mal nenhum chegará à tua vida, praga nenhuma chegará à tua casa. E eu ministro que sobre a tua casa haverá paz. A paz que excede todo entendimento estará sobre a tua vida e a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti e que te dê paz. E que durante essa semana você contemple o cuidado do Senhor para com a tua vida. E quinta-feira eu quero ver vocês aqui. Amém? Quinta-feira tem culto, né, da resposta. Deus tem uma resposta para você. Se esforce e venha para os cultos. Porque só tem culto domingo